caramba o imobiliário. Uma coisa, né, que eu não esperava, tanta coisa que parece que representa melhor o mercado financeiro que o segmento imobiliário, mas aí com o tempo eu fui vendo que aquilo é realmente a foto de todo o mercado financeiro. A Richard Ellis era a maior empresa de consultoria imobiliária do mundo. Ela tinha presença em diversos países, ela era sediada naquele momento na Inglaterra, que é o grande celeiro do mercado imobiliário. Tudo que acontece é meio copiado dali. A gente sempre chega na conclusão de que não tem fundos com qualidades melhor de crédito. São, a gente chama no mercado de high grade, né? Você pega o PVBI de lajes corporativas, são todos aqui ali, né? Na Faria Lima ali, muito bem localizados. Você até que seguiu aquele velho ditado de location. Você viu? Prezados, muito boa noite. Hoje inauguramos o nosso podcast Tijolo por Tijolo. O podcast onde você verá tudo de fundos imobiliários aqui no YouTube da Critéria. E antes de começar e anunciar o nosso entrevistado da noite, eu peço que você já deixe aqui o joinha, se inscreva no nosso canal. Isso é importantíssimo aqui para a continuidade dos nossos programas. Pois bem, vamos ao que interessa. Trouxemos aqui uma lenda do setor imobiliário para falar conosco um pouco das suas visões, né? O que ele entende hoje do mercado imobiliário, que vem numa evolução constante. A gente teve, né, recentemente aí, diversos fundos de dívidas captando. No passado tivemos os fundos de tijolos, que ficaram em um bom tempo desde a pandemia sem conseguir levantar recursos no mercado. E agora, adentrando um ciclo de queda de juros, muita coisa pode mudar. E ninguém melhor do que Rodrigo Abud, gestor, sócio fundador da VBI, há mais de 17 anos ali na frente, né, da equipe de gestão. Rodrigo, primeiramente, muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer que você esteja aqui conosco nessa inauguração ilustre, né? Temos mais de 3 estratégias aí para abordar e entender um pouco ali da visão que vocês enxergam hoje ali para o mercado imobiliário, onde que estão as oportunidades. Antes de mais nada, quem que é Rodrigo no mercado financeiro? Bom, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, é um prazer para mim estar aqui, né, falando com vocês aí, uma casa craque no mercado de FIIs, né, que dá tanta importância para esse segmento. Para a gente essa relação vale muito, por isso eu me sinto honrado de estar aqui inaugurando esse podcast aí do Tijolo por Tijolo, né? Então, obrigado sempre, conte sempre com a gente, como temos feito aí já faz um tempo, né? Falando um pouco de Rodrigo Abud inicialmente. Falar Rodrigo é até esquisito, porque no mercado todo mundo só conhece como Abud, né? E da minha época, assim, bom, na década de 70 nasceu muito Rodrigo, né? Tinha muito Rodrigo, então desde sempre sempre o sobrenome, né? Na minha classe de colégio tinha 3, 4, né? Então ficava tudo o apelido ou o sobrenome, né? Mas, enfim, eu comecei no mercado financeiro em 1993, eu trabalhava na Bolsa de Valores, no pregão Viva Voz ainda, naquela época dourada e maluca, né, da Bovespa, BMF. Então eu fui contratado da Bovespa, comecei ali, né, liquidando operação em pregão, coisas do gênero, e era uma escola muito interessante, você aprendia de tudo, como que lidava, como que era o trâmite, desde uma ordem enviada até a liquidação da operação, né? Tudo feito na mão. Passamos por essa parte de tecnologia, né? Mais desenvolvimento, mas inicialmente era tudo na mão, era aquelas rodas de Telebrás, Vale, Paranapanema, né? Imagina só o que não era ali na 15 de novembro. E preservou as cordas focais, pelo visto. Preservou as cordas vocais, né? Era muito jovem, era um estagiário, trainee ali, então as cordas vocais foram preservadas, mas o braço ali era... ficava conferindo operação por operação, era uma interessante, mas foi muito boa, um aprendizado muito legal que a gente traz até hoje aqui no mercado imobiliário, né? Começamos depois a implantar algumas coisas no mercado, né, imobiliário. Pô, que bacana, eu estava aqui pesquisando o seu currículo, né? Não preciso entregar a sua idade, mas o LinkedIn mostra ali uma história vasta, né? Foram 10 anos trabalhando na CBRE, eu estava até vendo, né? Uma empreiteira aí que atua em mais de 100 países, mais de 100 mil funcionários, focado ali em laje corporativa. Qual que foi o seu foco ali naquela transição ali, saindo da Bolsa, eventualmente indo para a CBRE? Foi esse o pulo ali que você deu? Então, foi uma época interessante, porque, bom, minha família toda vem do mercado imobiliário, advogados do mercado, então. E eu sempre tive muito envolvido com esse setor, tá?
Mas eu tive 3 anos de experiência no setor financeiro. Em algum momento, a minha visão, então em 93 teve a lei dos fundos imobiliários, né? Você começava a ver um pouco da profissionalização da gestão das carteiras imobiliárias, as fundações, os fundos de pensão eram os grandes players do mercado nesse momento. Eles começam a profissionalizar um pouco a gestão dos seus investimentos imobiliários. Então, a minha visão nesse momento, né, depois de um certo tempo no mercado financeiro, é que começava ali uma história de convergência do mercado financeiro com o mercado imobiliário. Cada vez mais, a gente já via o exemplo dos REITs no mercado americano decolando, impulsionando o mercado, né, negociando volumes muito interessantes. E a gente falava, bom, a gente precisa, em algum momento, isso virar aqui para o Brasil. Tá? E em 1996 eu recebi o convite da então Richard Ellis, não era nem CBRE naquele momento, ela não tinha nem passado pela fusão internacional que aconteceu mais tarde. A Richard Ellis era a maior empresa de consultoria imobiliária do mundo, né? Ela tinha presença em diversos países, ela era sediada naquele momento na Inglaterra, que é um grande celeiro do mercado imobiliário, tá? Tudo que acontece é meio copiado dali, né? Então a gente tinha uma escola muito boa do que era culturalmente, qual que era uma visão de gestão um pouco mais profissional dos investimentos imobiliários, tá? Se a gente for recapitular naquele momento, o mercado imobiliário brasileiro, ele era muito embrionário, muito incipiente. Ou ele era dominado por grandes famílias, tá? Ou você era parte de uma das famílias, ou você tinha um viés mais corretor imobiliário, tá? Você trabalhava com transações, né? E a Richard Ellis, naquele momento, tinha um propósito muito mais técnico. Tá? Nós vamos fazer uma análise técnica de viabilidade, fluxo de caixa, tanto que ela dava preferência, ela só contratava formandos, engenharia, arquitetura, administração, economia, que tivessem um embasamento, que soubesse discutir o empreendimento imobiliário sob uma ótica um pouco mais financista, um pouco mais técnico. Né? E isso foi muito legal, esse aprendizado foi muito legal. Então, meu primeiro mandato em 96 foi fazer a gestão profissional da carteira da Fundação IBM, tá? O fundo de pensão dos previdenciários ali da IBM, uma empresa multinacional que já tinha um apelo, né, uma pegada mais profissional na gestão dos seus investimentos, queria esse serviço da Richard Ellis aqui no Brasil. Então, poxa, em 96 nós estávamos falando de investment management para uma fundação internacional com presença aqui no Brasil. Então foi muito legal essa evolução. Caramba. E aí foram-se 10 anos de CBRE e Richard Elliott nessa época, né? E aí tocando inicialmente a carteira da IBM, teve algum projeto ali que você, enfim, teve uma experiência mais mão na massa, algo ali que você falou, pô, a partir de agora foi aquele ponto pivotal ali na sua vida, você falou, eu vou abrir uma gestora de fundo imobiliário. Em 1993, ninguém devia imaginar isso, você viu tudo. Mercado totalmente incipiente, não existia, né? Então, assim, eu passei esses 10 anos na CB. Aí, em 98, ela virou CBRE, ela fez a fusão com uma empresa também de investimentos imobiliários dos Estados Unidos, que se chamava-se CB Commercial. Então, em 98, virou CBRE, tá? A fusão das duas. Então, a CB Commercial tinha uma presença muito forte nos Estados Unidos, a Richard Ellis International, uma presença global, e a fusão foi muito importante porque aí sim atinge essas marcas, começa, né, a ser uma gigante mundial do mercado imobiliário. Antes era uma grande empresa europeia, com presença em diversos países, mundo afora, e uma grande empresa americana. A fusão delas gerou uma empresa de alcance mundial, um colosso aí do mercado, né, um tamanho muito grande, todos os números, market share, liderança, tudo mais, em diversos mercados, e foi uma grande escola. Tá? Você, mundo afora, você ouvia muitas coisas, né? Você participava, você tinha acesso a muita informação do que acontecia mundo afora, e a gente passou por um processo de amadurecimento e de crescimento do mercado imobiliário local. Tá? Então, quando a gente olha 96, 97, não existia ainda a Brasil Realty, né? A Brasil Realty era a JV da Cirela com a IRSA, a empresa do Jorge Soros, que criou a primeira empresa de investimentos imobiliários do grupo Cirela, que foi o embrião da CCP. Então a gente participou desse desenvolvimento, né, dessa
da criação dessa empresa, dos primeiros investimentos que eles fizeram. E com isso você começa a amadurecer muito, começa a aprender muito. Em 98, 99, a gente começou a participar também dos primeiros fundos imobiliários, né? Você via os fundos imobiliários sendo criados, você participava de alguma forma, né, dessa criação da indústria, né? Então a gente comemorava. Isso em 99. 99. E uma emissão em 99 era que volume? Assim, a gente vê emissão de 500 milhões, 400? Não existia esses volumes. Tá? Primeiro projeto que eu trabalhei foi o fundo do Memorial Office Building, né? O fundo que até hoje existe, mas era um prédio de 11 mil metros aí que tinha uma emissão da ordem de 40, 50 milhões. Foi muito pulverizado, muito concentrado ainda nos investidores institucionais, nas fundações. Tá? Então, era assim, volumes pequenos. Depois a gente foi para o fundo Água Branca, né? O fundo Água Branca também tinha a mesma pegada de concentração em fundações, e naquele momento foi feita a primeira emissão a varejo. E na época comemorou-se assim, poxa, conseguimos atrair 300, 400 pessoas físicas investindo ali num ticketzinho pequeno, com os grandes bancos, né? Então quando a gente olha hoje e fala, pô, 2 milhões e 200 mil pessoas investindo, você fala, puta, na época quando a gente tinha que... quando a gente comemorava as primeiras 300 pessoas físicas, é uma evolução considerável, né? Então, assim, foi um processo de desenvolvimento muito grande da indústria imobiliária que, a partir de 2001, 2002, com a estabilidade econômica, né, o Brasil começa a atrair a atenção de investidores estrangeiros que começam a olhar o Brasil como um destino de capital e o investimento imobiliário no Brasil como uma possibilidade, tá? Então, nesse momento, a partir de 2004, 2005, eu começo a falar a indústria de investment management, tudo aquilo que eu imaginei em 96, quando eu fiz a migração do mercado financeiro para o mercado imobiliário, que poderia estar acontecendo, levou um pouco mais de tempo, né? E 8, 9 anos depois, a gente começa a ver um amadurecimento da indústria. E os primeiros investidores estrangeiros começam a olhar para o Brasil como um destino de capital. E nesse momento que eu começo a ver, falo, bom, eles vão precisar de um gestor de investimentos local, tá? E aí em 2006, então no começo de 2006, eu saio da CBRE para começar uma carreira solo, né? Falando, poxa, eu vou ser investment manager, né? Para investidores estrangeiros. Uma atitude totalmente irresponsável, que você hoje conhecendo a indústria, você fala, cara, você é totalmente louco, né? Irresponsável. Você não sabe o que é ser investment manager para um gestor, para um alocador internacional. Você nunca iria conseguir. Mas naquela época você falava, bom, não tenho nada a perder, então vamos, né? E nesse sentido que eu saio e monto a empresa, né? Em 2006 e que é a VBI até hoje. E VBI tem algum significado ali na palavra? Foi interessante porque é o seguinte, em 2006, quando eu monto a empresa sozinho, na outra ponta, eu encontro o meu sócio, o outro sócio fundador da VBI, que é o Ken Weiner, um americano já radicado no Brasil, já estava aqui no Brasil, tá? Ele trazia a cultura da gestão fiduciária, do investment management, né, para diversos outros setores, tá? Ele como americano e que tinha estudado aqui no Brasil, já tinha trabalhado aqui no Brasil, ele tinha muito acesso lá fora, ele tinha alguns desses investidores que eu imaginava que eu conseguiria o mandato, ele tinha alguns investidores desses com olhar para o Brasil, com alocação para o Brasil, tá? E nesse momento foi muito interessante porque ele tinha se juntado a uma turma, a um pessoal egresso da Capitânia, tá? Uma cisão da Capitânia, e montou a Vision Brasil, que era uma casa de alternativos, com alocação para tudo, né, que fosse alternativos, investimentos de investidores estrangeiros, tá? Então recursos de investidores estrangeiros com alocação para o Brasil. Ele já tinha uma equipe montada para diversos setores, ele não tinha a parte de real estate, tá? Então aí ele fala, bom, vamos montar a área de real estate. Então em 2006 a gente começa junto, a gente cria uma JV, tá? Eu falo, pô, não quero ser Vision, quero continuar. Ele fala, bom, então tá bom, a gente tem que montar uma JV e a gente começa a fazer os primeiros investimentos com esses recursos estrangeiros. Então, ele trazendo, né, a expertise da gestão fiduciária, eu trazendo a parte da gestão imobiliária.
o nosso primeiro investimento junto foi um condomínio de apartamentos aqui em São Paulo, né, em apartamentos para venda, e um prédio de escritórios na Paulista, isso feito entre 2006 e 2007. Poxa, que bacana. E aí passaram-se 17 anos desde então, 8 bilhões aí de investimentos somente no setor imobiliário, mais de 50 profissionais. E aí quando eu perguntei para o João, e aí João, gostaria também que você fizesse já sua introdução aqui, uma apresentação de quem é o João, né, no mercado. João que é paranaense roxo, tá? Gosta lá da terrinha dele, Maringá. Mas o João, quando eu perguntei para ele, João, quem que a gente ia chamar? Ele falou, pô, tem que ser o Abud aqui para estrear o painel. O Abud sabe muita coisa. João, quem que é você no mercado e por que que a gente tinha que chamar aí o pessoal da BBI, em específico logo o fundador, o Abud, para esse primeiro painel? O João que, pô, acompanha todos os fundos imobiliários aí diariamente aqui na Critéria. Bom, Caio, eu tô começando a achar que foi um pouco sacanagem me apresentar agora. É que, pô, depois do Abud vai ser difícil, né? Quem que é o João no mercado? Meu Deus do céu. Devia ter até sido um pouco grosso e me apresentado primeiro. Mas tudo bem. Bom, prazer aí a todos. Poxa, depois de 2 anos e meio de Critéria, agora aí que o pessoal aqui... vamos começar a fazer algum material de divulgação externa, enfim, para clientes. Mas para que todos me conheçam, meu nome é João Genta. Eu sou de Maringá, no Paraná, como o Caio bem disse. Fiz a minha graduação e o mestrado em Economia lá na Universidade Estadual lá da minha cidade. Dei aula um tempo, na época da pandemia, vi que esse negócio de dar aula realmente é muito legal, mas não dá dinheiro. Então, claramente, a gente vai seguir o dinheiro para onde a gente acha que ele tá, né? E o mercado financeiro, pô, me recebeu aí muito bem, né? Encontrei aqui na Critéria uma casa que, poxa, tem muita liberdade para trabalhar, me abriu muitas oportunidades. E principalmente no mercado de fundo imobiliário, que é um mercado que acaba sendo muito completo, né? Quando você me chamou para integrar a equipe, me passou a pasta ali de imobiliário e logo de início, falei, caramba, imobiliário, uma coisa, né, que eu não esperava, tanta coisa que parece que representa melhor o mercado financeiro que o segmento imobiliário, mas aí com o tempo eu fui vendo que aquilo é realmente a foto de todo o mercado financeiro. Você tem crédito, você tem ativos reais, você tem dinâmicas muito parecidas de preços de ativos reais e de preços de crédito e defaults, enfim, como todo o resto do mercado imobiliário e do mercado financeiro. O Abud falando, até fiquei pensando, por que investimento imobiliário é um investimento alternativo? É uma loucura isso, né? Tantos investidores que nem investem no mercado financeiro, mas que investem em imóvel, sendo uma casa, um apartamento, enfim, um galpão, né? Então acaba sendo um negócio que eu acho que é até mais mainstream do que o resto do mercado financeiro como um todo. Mas voltando aqui pro que o Caio falou, por que o Abud, né? Poxa, a gente conversou com o Abud já algumas vezes e eu falando com o Caio, falei, cara, a gente precisa achar alguém, né, que realmente viu a história acontecer, né, que participou de tudo isso e que tem uma visão ampla, né, de como isso tudo funciona. E o Abud e a VBI, eu acho que representam muito bem o mercado financeiro, né, não só pelas teses deles e pelos produtos que são super bem alinhados, uma casa que tem um histórico aí impecável, tanto para crédito quanto para ativos reais, todos os fundos performam muito bem, tem uma base sólida de investidores não só pessoas físicas gostam muito, mas os institucionais principalmente. Então, assim, uma casa que eu acho que tem uma reputação super ilibada e que tá muito hot no momento, né? A gente viu aí, até pro Abud já poder tocar aqui para frente uma fusão ali com o Pátria Investimentos, um gigante de alternativas no país, que atende aí o mundo inteiro, e mais recentemente a aquisição da Blumacol, né, Abud? Então, até nessa linha, te perguntar, qual que é a visão de vocês para a VBI nos próximos anos, como que vocês estão vendo esse movimento de consolidação de mercado, né, e o Pátria também como um novo parceiro estratégico? Pô, maravilha, porque assim, para quem participou de toda a evolução da história, né, do mercado de fundo imobiliário, quando você olha hoje, fala, poxa, nós atingimos patamares, então, impensáveis no passado, então a indústria já amadureceu. Não, a gente ainda está muito embrionário, tem muita coisa para acontecer, ainda dá para fazer muita coisa, tá? Nós estamos no começo, foram passos importantes que aconteceram aí ao longo desses 25 anos, né? Mas ainda tem muito para acontecer, tá? Então, a nossa visão de mercado sempre foi muito orientada e muito alinhada com a cabeça do cotista, né? Mais do que do acionista da VBI, a gente muito mais
preocupado, né, com a cabeça do cotista. Então a gente sempre teve uma pegada de fazer coisas simples, de fácil entendimento, né, que você sente em qualquer lugar, você consiga explicar. Pode haver divergência ou não de tese, mas que você consiga explicar. E que você se colocando na cadeira do cotista, você fala, pô, eu gosto, né? Fácil, não preciso, né, perder grandes momentos para entender e julgar se eu gosto ou não gosto, mas é uma visão fácil, né? E com isso a gente desenvolveu todas as nossas famílias de fundo e veio num crescimento sempre paulatino, tá? Nunca com pressa, querendo atropelar, falando, poxa, precisamos surfar ondas e fazer movimentos atabalhoados porque estamos num movimento de crescimento, de expansão a qualquer custo, a qualquer preço. E o mercado teve muito disso. O mercado sempre teve muito disso, abre janela, pô, começa a fazer, né, emissão, puta, depois não tem alocação, compra mal, compra, né? Então a gente sempre teve uma cabeça muito mais orientada, muito mais alinhada com o cotista do que com o acionista da VBI, tá? Então, poxa, eu não preciso fazer emissão toda hora, tá? Tô bem, pago as contas. Então tá bom, vamos fazer quando tiver o porquê de fazer, tiver uma explicação. E essa pegada a gente vem desenvolvendo então ao longo desses 17 anos, né? Nesse primeiro momento a gente focou muito na captação internacional, então a gente teve que moldar muito a empresa para explicar o racional dos nossos investimentos para investidores globais que não tinham presença aqui no Brasil, tá? Mas que em 4 páginas do relatório trimestral ou em uma reunião semestral conseguisse entender o que você está fazendo. Tá? E foi assim que a gente foi se desenvolvendo. Então, de 2006, quando a gente começou, né, até 2012, quando a gente fez a primeira emissão local, a gente trabalhou muito com esse perfil de investidor global. Tá? Um cara sofisticado, institucional, diligente pra caramba, né? Ele é um alocador, ele te compara com os maiores gestores do mundo. Então, aqui nós estamos falando de corporate pension plans, state pension plans, endowments, seguradoras, enfim, family offices globais, né? Então a gente viajava mundo afora apresentando a tese, apresentando as alocações e depois constantemente dando esse report. Quando a gente vira o canhão, a gente começa a iniciativa no mercado local em 2012, a gente fala, pô, a gente não pode perder a nossa origem, o nosso DNA. Por quê? Nós vamos manter esses 2 perfis de investidores, tá? E nós vamos oferecer para o mercado local um padrão de comunicação, de transparência, de governança, nível internacional, nível institucional. Tudo isso que a gente desenvolveu ao longo desses 6 anos, tudo isso que a gente aprendeu ao longo desses 6 anos, com as grandes fundações globais, o que eles imaginam em termos de reporting, de gestão e de governança. Tá? E foi muito legal. Então a gente veio nessa tocada de 2012, né, ao longo então desses 11 anos sempre amadurecendo, crescendo, desenvolvendo, e aí o nosso trabalho foi, de uma certa forma, chamando a atenção de grandes players, né, conversas aqui, o que a gente pode fazer junto, grandes investidores, tudo mais, e em 2021, final de 2021, então, nós fomos abordados pelo Pátria, maior casa de gestão de investimentos alternativos da América Latina, né? Ela falando, olha, acabei de fazer um IPO na Nasdaq, né, na Bolsa dos Estados Unidos. A minha tese é que eu sou o grande gestor de investimentos regional América Latina, de alternativos. Eu tenho uma alocação muito forte em private equity, eu tenho infra, eu tenho crédito, eu tenho os grandes pilares ali do mercado de alternativos, só que eu estou ali manco em real estate. E com isso eu gostaria de olhar aí uma das maiores ou melhores casas de gestão de investimentos imobiliários independentes, né? Então, naquele momento, nós estávamos ali entre as 3 maiores ali de independentes, né? Com um trabalho constante, independentes, leia-se aquelas que não eram já ligadas a instituições financeiras, né? Ciesc, NEA, BTG e tudo mais. Então, despertou interesse e a gente começou uma conversa que termina com o fechamento do negócio em julho
de 2022. E uma casa que é 100% dedicada ao imobiliário, seja ele crédito ou ativo real. Exatamente. E não surfou essas ondas, né? Porque a gente viu muitas gestoras que começaram com imobiliário e aos poucos foram transicionando para agro, para infra, né? Foi pegando aqueles momentos oportunos de cada uma dessas janelas, né? Isso, e o nosso pé no chão vem dali um pouco. Então, o que a gente sabe fazer? Né? O que os principais sócios da VBI, o que os principais cérebros da VBI sabem fazer? Qual é o nosso diferencial? É imobiliário, tá? É real estate, seja no crédito, seja no tijolo. Tá? Mas a partir do momento que eu começo a divergir, eu começo a derivar para outras, eu me nivelo por baixo. Bom, eu não tenho essa expertise, eu estou atraindo, então eu posso atrair qualquer coisa nesse sentido. Então não é a minha expertise, eu começo a terceirizar essa gestão. Tá? E aí a gente tomou a decisão, falou, não, nós vamos nos manter no mercado imobiliário, no real estate. Nós temos muito para fazer, tá? Então, quando a gente fez a transação com o Pátria, nós estávamos algo em torno de 6 bi sob gestão, né? A gente falou, poxa, e o nosso business plan interno, antes de Pátria, a gente sempre falava, pô, a gente consegue chegar a 15, tá? Num horizonte, 5 anos, vamos fazendo captações, né? Em torno de 1 a 2 bi por ano, se o mercado ajuda, em 5 anos a gente capta aí de 8 a 10 bi e a gente vai bater aí algo próximo de 15 bi. Então a gente sempre viu muito a ser feito. Era uma questão muito mais de foco, persistência, trabalho, então eu não preciso derivar para outras, né? E foi assim que acabou convergindo a conversa para o Pátria. O Pátria falou, bom, gosto da sua mentalidade, gosto desse seu approach e gostaria então que você fosse minha divisão, minha área de real estate, tá? Essa área que eu estou aí manco, que eu estou... eles tinham 2 fundos listados, o PATL e o PATC, que tinham acabado de fazer o IPO, mas ainda estavam pequenos, né? E com relação ao tamanho, o gigantismo do Pátria como um todo, estava totalmente incoerente. Fala, pô, eu sou uma casa, né? Que na época tinha aí seus 15 bi de dólares sob gestão, né? Ou seja, tinha 75 bi, o dinheiro de hoje, 75 bi de reais sob gestão, com 2 fundos imobiliários que não passava de 700, 800 milhões de reais sob gestão. Ficava muito manco, né? Ela fala, e ela falando, pô, se eu quiser fazer um crescimento orgânico, para eu atingir 5 bi, eu levar no mínimo 5, 6, 7 anos, tá? Então, foi daí que ela toma a decisão de falar, vou fazer um M&A, vou buscar uma gestora que já esteja mais consolidado e que, com meu apoio institucional, consiga crescer. Né? E aí, vocês continuam atuando de forma independente, preservaram a identidade? Tudo, a gente continua atuando de forma independente, tá? Nesse sentido, assim, a transação foi muito legal, né? Porque a gente continua atuando de forma independente, a gestão, a discricionariedade, a atuação no nível da nossa operação continua 100%, tá? Então, o que mudou? Hoje a gente tem um acionista de 50%, que, poxa, a gente tem, né, deu muito mais trabalho hoje, a gente brinca, para a nossa área contábil, né, financeira, tudo mais, do que a operacional. A operacional, a gestão continua com a gente toma as decisões, o que comprar, o que vender, o que alugar, quando emitir, quando alavancar, tudo isso no nosso dia a dia era o nosso DNA, tudo isso foi preservado, será preservado, né, e essa... acaba sendo aí o diferencial. Ele só falou, o que eu puder ajudar para acelerar o crescimento de vocês, conte comigo, né? De lá para cá, então, eles compraram uma gestora no Chile, virou uma casa de quase 30 bi de dólares sob gestão, então ela tem volume, ela tem presença, ela tem porte, então quando ela senta na mesa com qualquer distribuidor para discutir, poxa, temos agenda para distribuições, nós não estamos falando de uma empresa pequena de fundos pequenos, né? Fala, pô, eu tenho aqui, ó, o meu fundo de private equity. Então, eles captaram 1,5 bi no mercado local no private equity. A gente participou. Vocês participaram, a XP participou, os assessores, né? Então, eles sentam com a imponência, com o porte, falando, ó, eu tenho aqui meu private equity para distribuir, eu tenho aqui o meu agro para distribuir e tenho aqui o meu imobiliário. Onde que nós vamos encaixar aqui? Então, como que vem o LVBI? Como que vem o PVBI? Sabe, os fundos, né, nós. E não deixe de ser um baita de um selo de qualidade, né? Porque dentre todas essas gestoras, eles escolherem vocês. E aí eu já queria até emendar aqui numa pergunta, porque quando o João faz o estudo, as análises, né, dos fundos da VBI,
a gente sempre chega na conclusão de que não tem fundos com qualidades melhor de crédito. São o que a gente chama no mercado de high grade, né? Você pega o PVBI de lajes corporativas, são todos aqui ali, né? Na Faria Lima, ali muito bem localizados. Parece até que seguiu aquele velho ditado de location. Você vê o CVBI de crédito, né? Também com uma excelente qualidade de crédito, o LVBI de logística, enfim, galpões aí todos padrões AAAs, né? Com escoamento, 12 metros, pé direito, enfim. E aí eu queria te perguntar, como que você faz essa comunicação para o mercado? Porque você sai do mercado que era institucional, boa parte dos seus clientes, aí você vai para o mercado de pessoa física, e pessoa física que é uma coisa aqui no mercado imobiliário, né? Renda mensal acima de 1% ao mês, isenta de imposto de renda no meu bolso. E muitas vezes ignora a qualidade dos ativos ou tendências macroeconômicas. Então, como que vocês evoluíram, ainda mais agora, né, com rede social, Instagram, essa febre, vocês participaram ali de toda essa transição de comunicação para o mercado? Como que você comunica para o seu cliente de que, olha, aqui você não está comprando qualquer laje, você está comprando talvez o creme de la creme, né? A laje, aqui você não está comprando qualquer crédito, né? Como que você diferencia isso e como que a pessoa física interpreta o seu fundo hoje? Bom, essa é uma pergunta muito legal porque é muito do nosso exercício diário, tá? Então a gente, com essa abordagem imobiliária, com essa raiz imobiliária que a gente tem, tá? E eu estou falando de mim, não só de mim, mas as outras pessoas, os outros heads, os outros sócios da empresa, né? Então se você buscar o gestor do nosso setor de logística, o Bolsoni, né? O Bolsoni, ele trabalhou comigo na Richard, na CBRE em 2000. Ele montou a área de research logístico na CBRE em 2000. Então, ele conhece todos os galpões logísticos. Ele sabe diferenciar a qualidade de localização, demanda, como pensam os varejistas, enfim, né? Então, ele tem essa abordagem, ele tem esse viés muito técnico imobiliário. Mesma coisa o Vitor, né, o gestor da nossa área de crédito. Pô, ele começou na Rio Bravo, né, foi um dos das primeiras pessoas a falar em crédito com lastro imobiliário, as emissões dos CRIs, então participou do desenvolvimento dessa indústria. Então a gente tem muita essa abordagem imobiliária. A gente até brinca assim, fala, pô, eu não compro yield, eu não compro cap rate, né? O que é melhor, comprar um prédio de 8% ou de 9%? Não sei. Tá? Muitas vezes o de 8% ele pode ser muito melhor, né, de você carregar no médio prazo. Então a gente sempre teve essa abordagem de localização, qualidade e governança preservam valor. E isso vem desde sempre da indústria imobiliária, da evolução da indústria imobiliária. Se a gente pegar o mercado imobiliário, o mercado de lajes de São Paulo, como que ele foi desenvolvido? Ele não tinha nenhum tipo de investidor institucional, ele não tinha nenhum tipo de financiamento. Como que era desenvolvido? Era Family and Friends, né? Você, incorporador, você compra um terreno, ou muitas vezes você nem tem o recurso, você já chama ali o Caio e o João, fala, ó, eu vou vender, eu comprei esse terreno aqui, eu vou vender andar por andar, a fração custa 1 milhão, que é o custo do terreno, e depois a obra eu vou fazer em 36 meses, você coloca mais aí uns 200, 300 mil por mês, no final de 36 meses a gente tem um prédio, uma laje é sua, outra laje é sua, a outra laje é minha, e ali a gente fica com um empreendimento totalmente pulverizado. E ao longo do percurso, né, o João separa, tem que dar meia laje para a esposa, e a esposa fala, pô, eu alugo por qualquer preço, né? O Caio, pô, divide com o irmão, porque né, deixa para os filhos e os dois filhos brigam, enfim. E aí você começa a ter uma pulverização dos empreendimentos que fica impossível a preservação do valor. Né? Ah, vamos fazer uma reforma, vamos trocar o elevador? Tem que pensar, esse aqui é o meu mês a mês, eu não coloco um real de volta. Né? E aí os empreendimentos vão perdendo valor. E aí as regiões vão ficando obsoletas, né? Então a gente teve o desenvolvimento do setor das lajes em São Paulo. Começa pelo centro, da década de 50, 60, desenvolvido assim. Tá? Quando ele fica velho, desenvolve-se a Paulista, na década de 70 e 80, desenvolvida da mesma forma, laje a laje. Depois começa a descer para a região da Marginal, da Berrini, né? Da mesma forma. Então, por que a gente não tem regiões consolidadas de escritórios? A gente vai desenvolvendo à medida, né, que a região vai ficando obsoleta. A gente não consegue recuperar, a gente não consegue retrofitar os prédios, né? Então, esse acaba sendo um pênalti. Então, a gente sempre acreditou muito na localização,
qualidade inicial e a governança do prédio. Tá? Isso, quando a gente olha, é aplicado em todas as classes de ativo que a gente tem. E até para crédito. Quando a gente olha e fala, pô, mas a mesma pegada de vocês utilizam para crédito? Sim, no final de tudo, eu não estou comprando uma carteira, eu não estou financiando um empreendedor porque ele está me pagando 12, 13, 14, 15%, se ele está me pagando CDI mais 2, 3, 5 ou 7, ou se ele está me pagando IGPM, IPCA mais X. Tá? Eu estou financiando um empreendimento imobiliário que, no final de tudo, eu preciso ter o conforto de que eu ficaria com esse empreendimento nessas condições se tudo der errado. Tá? E se tudo der errado, a gente até brinca. Muitas vezes, para a gente pode ser até que deu certo, porque a gente ficou com o empreendimento que a gente gostaria, que a gente fez uma avaliação com os olhos do proprietário, em condições mais atrativas aí, tá? Que foi um crédito convertido ali num equity, tá? Então, essa abordagem a gente mantém e, com isso, a gente tem muita confiança e muita segurança em todos os empreendimentos quando a gente olha. Eu não olho cap rate, não olho a compra pela compra, a gente olha o empreendimento que a gente ficaria no médio e longo prazo e não uma coisa de curto prazo momentâneo. E até, João, eu queria que você respondesse isso. Pô, a gente vê ali na VBI o nível de profissionalismo, né, governança, de curadoria nos ativos, de gestão mesmo ali nos seus ativos, é muito séria, né? Por que no seu estado, até hoje, tem por hábito ali esse investimento no imóvel, rapaz? A gente tem, né, escritório em Cascavel, Maringá, Curitiba, e o pessoal ali daquela região gosta ali de, né, faz uma reserva ali, compra uma sala, compra um apartamentinho. Faria sentido estar num imóvel, estar num ativo diversificado, né, buscando renda, buscando gestão? Qual que é o seu viés nisso? Será que é tradição? O que você entende? Olha, Caio, eu me faço essa mesma pergunta quase todos os dias. Por quê? Também não entendo. Mas eu acho que o Abud respondeu grande parte disso, né? O mesmo problema que teve no desenvolvimento de laje de São Paulo, a gente vê no Brasil inteiro, não só no Paraná. É a família que se juntou, o irmão, um amigo, fez um empreendimento, depois aquilo acaba virando uma herança, ou enfim, uma disputa judicial, ou qualquer outra coisa assim, e perde-se o que, na minha visão, é o mais importante, que é a governança. Óbvio que a localização é importante, o empreendimento em si é importante, mas a governança, eu acho que ela é uma variável que o investidor pessoa física ainda não entendeu. Ele não entendeu o que ele está comprando. Ele não está comprando só um imóvel, ele não está comprando só um crédito, ele está comprando uma gestão. Eu acho que essa que é a grande diferença. Um gestor profissional que entende o mercado, ele pode comprar um ativo que muitas vezes nem é numa região óbvia, nem é um empreendimento tão óbvio. Pode até parecer algo em primeiro momento ruim, mas ele tem uma visão estratégica, às vezes ele tem um player estratégico que ele consegue alocar aquele galpão ou aquela laje, né? Enfim, que faça sentido para alguém especificamente. Então, acho que isso também é um ponto que, para mim, acaba pesando mais do que, muitas vezes, o próprio portfólio em si. Quem é o gestor? Quem está tocando aquela carteira? A gente vê aí gestores como a VBI ou outras casas que têm um histórico absurdo e fundos que têm um destaque muito grande aqui na indústria, principalmente no segmento logístico, além do LVBI, que, quando você olha o portfólio, fala, esse portfólio não é melhor do que o portfólio do LVBI, ou enfim, de um fundo Y, mas ele claramente faz alguma coisa aqui nesse fundo que eu não consigo entender o que é que ele gera mais valor. É a gestão, é isso. E eu acho que não só nesse ponto, o gestor é o cara que vai medir o risco que você está entrando. Então, o investidor pessoa física, acho que fica muito preso, né, em números como PVP, como dividend yield, e não consegue entender o risco-retorno. Porque, como tudo, quanto maior o risco, melhor o retorno. Mas o mercado também ele não é perfeito. Então, a gente encontra arbitragens, né, no mercado. Então, por exemplo, eu sei que a VBI tem um fundo que está me pagando 10 e tem um fundo Y que tem um risco 50% maior que está me pagando 11. Qual desses fundos eu vou comprar? O da VBI, óbvio. Pelo risco, o retorno dele está muito mais assimétrico. Se ele tem 50% a menos de risco, ele deveria estar me pagando 50% menos que o outro fundo. Então, se ele está me pagando 10% a menos, claramente isso é arbitrário. Ou eu vou ter uma carteira que vai me render quase a mesma coisa com risco menor, ou o mercado em algum ponto vai acabar corrigindo essa discrepância. Então, acho que até fazendo aqui um jabá da nossa própria carteira de FIIs, com parceria com a Eleven, que tem sido um parceiro aí muito bom
pra gente, é isso que a gente busca na nossa carteira. Uma carteira que entregue ali o dividendo próximo ali do 1% ao mês, que acaba sendo um número mágico para muitos investidores, mas que a gente consiga também arbitrar momentos de mercado que a gente claramente vê que tem um ativo que esteja mais interessante do que outro, no mesmo nível de risco ou com risco mais baixo. Óbvio que a gente gosta de jogar muito parecido com a VBI, sempre no risco mais baixo e não na parte do risco mais alto. Porque a gente tem visto que o risco mais alto já tem dado muito problema por aí. Então a gente tem esse viés um pouco mais conservador, mas sempre tentando arbitrar. Eu vou falar uma coisa para você. Uma tristeza muito grande minha é que os fundos da VBI são muito difíceis da gente conseguir comprar com time broker, eles estão sempre caros. Uma coisa inacreditável, eles não ficam arbitrários. A gente compra, dali um mês já subiu tudo, aí você fala, putz, agora vou ter que procurar a próxima oportunidade, porque esse aqui realmente não vai ficar muito tempo nesse preço. E, João, agora é pra te botar aqui de saia justa, né? E aí você deve estar para aí, Bud. Mas o João, ele tá sempre ali em conversa com o Bolsoni, com o Vitor, tá ali falando com o Ricardo, né? Tentando entender ali o que eles estão vendo de mercado. Qual que é o seu fundo predileto hoje da VBI que tá na nossa carteira? Pô, o meu fundo predileto da VBI, putz, se fosse pra escolher um só, eu acho que eu ia do PVBI. Eu gosto muito. Apesar de eu gostar bastante de crédito, acho que a gente tá falando de crédito há tanto tempo, o Vitor me desculpa, mas eu já tô um pouco de saco cheio, entendeu? E o PVBI, ele tem umas lajes fenomenais, e eu acho que tem muita upside ali naquele fundo, apesar de não parecer. Você olha ele, dividend yield, obviamente ele vai pagar menos, que é o fundo de maior qualidade, dividend yield ali, mas ele tem um valor intrínseco e os imóveis estão numa localização tão prime, e a gente que fica aqui próximo da Faria Lima sente isso, né? Sente como tudo aqui fica mais caro. E só fica mais caro, inacreditável. Esses dias eu tava andando no shopping, vendo um empreendimento residencial, o pessoal vendendo a 47 mil metro quadrado. Falei, não é possível isso. Não é possível um negócio desse. Quando eu falava 27 há 2 anos atrás, a gente já achava caro. E só ficou mais caro, não ficou mais barato. E até, Bud, nessa linha, eu acho que ia ser legal a gente falar um pouquinho do PVBI, né, que eu acho que é um dos fundos que você acaba olhando mais também. E eu já te fiz essa pergunta no passado. Você acha que tem muito upside ainda em Lajes, principalmente nessa região da Faria Lima? Como é que é o desenvolvimento de novos projetos? Tem como desenvolver? Então, respondendo a sua pergunta, o PVBI é um fundo assim, ele é muito fácil de descrever a estratégia. Bom, eu vou comprar localização, né, qualidade e governança, tá tudo aquilo que a gente preza, né, nos fundamentos imobiliários, tá? Então, com isso, não é um fundo para ser comprado barato, não é um fundo que vai ser o maior pagador de dividendo, mas é um fundo que, ao longo dos 3 anos de pandemia, com toda a ameaça que existia no setor de office, ele teve 0 de vacância. Tá? Então, ele foi pagando aí seus 7,5%, 8% ali os 3 anos. Ao passo que vários fundos, aumenta a vacância, difere valor, renegocia para baixo. A gente não teve uma redução de aluguel, a gente não teve uma isenção de índice de reajuste, a gente teve uma vacância que foi um restaurante de um prédio fechado na pandemia. A gente teve caso de inquilino saindo e durante o aviso prévio dele tendo briga para alugar o espaço. Então essa é um pouco da mentalidade, da cabeça que a gente tem no PVBI. Poderia, hoje ele vai bater aí, ele está em torno de 1 bi, quase 1,5 bi, né? 1 bi 400 de patrimônio líquido. Ele poderia, ter batido 3 bi se a gente abrisse mão de algum desses quesitos, ele poderia, né? Teve momentos muito bons para captar, teve momentos, onde você poderia só simplesmente compra, põe para dentro e vai para a próxima emissão, né? E aí você teria perdido os fundamentos do fundo, né? Então a gente focou na localização, é um fundo para estar só com Jardins Itaim, AAA, né? E empreendimentos onde a gente tem uma participação relevante, onde a gente possa fazer a diferença na gestão do empreendimento em si e com isso preserve valor. Né? Então quando a gente olha hoje, né? Ele tem muito valor a ser destravado, né? Ele tem um portfólio hoje aí que é negociado, né? A patrimonial dele está em torno aí de 26, 27 mil reais o metro quadrado de ABL, ao passo que a gente vê os empreendimentos equivalentes a ele, negociado no mercado privado, né? Não em fundos, em valores de metro quadrado bem acima disso.
Tá? Então a gente fala, poxa, tem espaço para andar o PVBI? Tem bastante espaço para andar o PVBI. Tem espaço para andar o aluguel do PVBI? Tem bastante espaço para andar o aluguel do PVBI. Então a gente está vendo transações ali, né, que representam um pouco, né, a recuperação do valor do mercado imobiliário. Tá? E muita gente fala, poxa, mas então nós estamos atingindo o topo do aluguel. Não, só para dar alguns números, em 2011, o nosso prédio da Faria Lima, o FL 4440, alugava a R$ 185 o metro quadrado. Se a gente for reajustar pela inflação esses 12 anos, tá, o aluguel seria, no mínimo, o dobro disso aí. Tá? E hoje ele, né, então ele tem muito espaço para andar. Isso até é um bom ponto, e o João falou que o Vitor já está cansado que só falo de crédito lá com eles, mas eu ia até perguntar aqui, Abud, como que foi esses últimos anos do setor imobiliário? Porque foram os anos ali de ouro, né, dos fundos de crédito, com IPCA alto inicialmente, depois você teve o CDI alto, anos ali que a gente não viu quase que nenhum dinheiro entrando para a construção, pelo menos em FIIs, né, de lajes, galpões, shoppings, todos ali negociando muito abaixo do seu patrimonial. E agora, com essa primeira corte ali de juros que nós tivemos aí no dia 2 de agosto, né, deve ter ali cortes sequenciais, né? Pelo menos é isso que o mercado está trabalhando, com a Selic chegando ali a 9,25 ao final de 2024, a gente já viu o primeiro ensaio dessa recuperação. E aí, acho que a pessoa física, né, que estava ali muito tempo colhendo ali os frutos, né, buscando só a renda mensal, agora vai começar a olhar para essa valorização patrimonial. Aí você já teve esse primeiro ensaio de recuperação e eu lhe pergunto se tem muita lenha ainda para queimar no setor de maneira geral, aí olhando para logística, shopping lá, você acha que é só o início ali de destrava de valor? Assim, tem muita coisa para andar, tá? Quando a gente olha, fala, poxa, mas teve um princípio de recuperação já ao longo de 2023, desde quando começa a haver aí uma iminência de redução de taxa de juros, o mercado antecipa o movimento? Não necessariamente, tá? O mercado sim deu uma primeira recuperada, tá? Mas num mercado em patamares que estavam extremamente exprimidos, né? A gente fala, poxa, o IFIX estava negociando aí 10% abaixo do que era o valor de mercado dos fundos, né? Os patrimoniais. Mas só que a gente esquece de falar que essa patrimonial vem há 3, 4 anos mantida flat, né? Sem nenhum tipo de reajuste. Então, o setor imobiliário, de uma maneira geral, ele foi muito comprimido ao longo desses 3, 4 anos. Tá? A gente viu, e se a gente for buscar historicamente, até mais. Tá? Então, a gente teve anos realmente dourados aí entre 2008 e 2011 e 2012, quando a gente tinha na capa da Economist o Cristo Redentor decolando, né? Os investidores estrangeiros vindo, o mercado mudando de patamar, as empresas realmente crescendo. E daí a gente começa a ver, 2013 e 2014, um primeiro movimento de desaceleração. E a partir de 2016, então, essa desaceleração se torna muito mais cruel, né? E aí, então, o mercado imobiliário começa a sofrer. A partir dali, 2015 e 2016, a gente começa a ver ano a ano redução da atividade econômica, redução do crescimento do PIB. E isso impacta diretamente no setor imobiliário. Tá? Então, desde 2015 e 2016, a gente começa a ver redução de absorção, né, de aluguel de novas áreas nas lajes, os galpões também, os shopping centers sofrendo com um custo de crédito mais alto. Então a gente vinha numa pegada, quando a gente olha num cenário apenas dos últimos 3 anos com a pandemia, a gente fala, poxa, mas sofremos muito, oscilou muito o mercado durante a pandemia. É verdade. Mas quando a gente puxa numa análise histórica de um pouco mais, né, a gente abre um pouco mais esse espectro de análise e vem a 2014, 15, a gente vê que a partir dali a gente começa a sofrer no mercado imobiliário. Em 2019, a gente teve algum alento ali, foi um ano bom, né? Final de 2019, o IFIX tinha recuperado, os fundos estavam num cenário mais otimista, mas também de uma base bem amassada ali ao longo desses 4 anos, né, de retração econômica. E aí, então, quando a gente vira para 2020 e acha que tem um ano promissor pela frente, poxa, eu lembro assim o nosso business plan de 2020, fala, eu vou fazer emissão de tudo, captação. Tinha acabado de fazer a emissão, né, a captação do RVBI, janeiro, fevereiro,
né? O mercado estava hot, Muito otimismo, né? muito. E aí, em março, a gente vem com uma pandemia, né? E aí é um banho de água fria em todo o mercado, né? Então, poxa, eu lembro Acho que dá pra falar que foi um banho de gelo. Banho de gelo, né? 16 de março, todo mundo em casa. Dia 20 de março, a gente tem 2 circuit breaker e fix caindo, derretendo, tudo mais, né? Então, quando a gente olha, fala, poxa, o mercado tá andando de lado há muito tempo, né? Então, poxa, tem espaço para retomar. Quando a gente olha e fala, em 2023, então, com a iminência da redução de taxa de juros, o mercado começa a recuperar, a antever esse movimento e já recupera tudo de uma vez. Imagina, ele recompõe um valor patrimonial que muitas vezes é amassado de longa data. Então, agora começa a refletir, pegando o gancho da outra pergunta, é difícil replicar os imóveis? É difícil replicar os imóveis, é difícil você achar terreno, é difícil você construir, o custo de construção subiu muito. Então, quando você vai fazer o custo de reposição desses imóveis, tá? Muitas vezes a patrimonial mal e mal reflete o custo de reposição, tá? É que enquanto o mercado está amassado, ninguém vai olhar o custo de reposição, vai falar, pô, eu não vou fazer mesmo, eu não vou comprar terreno agora, ninguém vai se atentar ao fato de que não tem terreno na Faria Lima para vender. Ninguém está comprando mesmo, eu não sou maluco de comprar nesse momento. Ninguém está olhando que construir um prédio de escritórios AAA hoje é quase 10 mil reais o metro quadrado de construção, né? Mais 20 mil o valor do terreno, então 30 mil, se você fizer... Largada. Na largada, assim... Custa médio do PVB soltava uns 26 mil ali. 26 mil. Então, assim... Na patrimonial. Na patrimonial. Então, durante um momento onde o mercado está de lado, está reprimido, ninguém vai olhar esse custo. Vai falar, não estou olhando, eu não quero comprar, eu não vou comprar terreno, eu não vou construir, não vou... Tudo isso, né? Esses 30 mil reais ao longo de 3 anos para eu conseguir entre aprovações, né? Terminar a obra. Aí eu tenho que correr o risco da locação, ou seja, o empreendimento imobiliário leva 5 anos para ficar pronto, né? E você gasta no mínimo esses 30 mil de custo, sem nenhum tipo de lucro para o empreendedor, e leva 5 anos. Então ninguém está olhando, fala, poxa, deixa, eu estou preocupado com aquele que já existe e que está negociando lá embaixo. Quando a gente olha hoje e fala, poxa, um PVBI, ele está negociando num valor intrínseco da patrimonial do metro quadrado, em torno de 26, 27 mil, fala, poxa, à medida que a gente tiver qualquer sinal, né, de retomada econômica e a economia voltar a funcionar e o crescimento voltar a ser uma realidade para as empresas, esses valores de locação, eles se recompõem e refletem no valor de venda, e reflete... Então, né, toda aquela ciclicalidade do mercado vem muito em função disso. A mesma coisa para a logística, né? O custo de construção de um galpão logístico chega a resultados assim que você fala, putz, tá fora da realidade. Os aluguéis estão muito espremidos na logística. Tá? Você não constrói um novo galpão hoje com o nível de exigência dos inquilinos, né? Com os custos que a gente está falando aí para fechar as contas nos valores de locação hoje. Poxa, o logístico está 23, 25 reais o metro quadrado. É porque o varejo está muito exprimido. O varejo está muito exprimido, né? Então, se você tiver um sinal de destrave econômico e a economia volta a funcionar, o varejo volta a vender, o crédito volta a ficar disponível, você não faz galpão. Os varejistas não têm onde armazenar, né, as mercadorias, né? Por 25 reais o metro quadrado, para te pagar aí o 1%, teria que custar 2.500 reais o metro quadrado do galpão. Você não faz nenhum galpão. Você não faz nenhum galpão. Assim, na construção, se o terreno for de graça, o custo de construção é mais alto que isso. Então vai gerar uma pressão de valores, vai recompor os valores, né, dos aluguéis, dos imóveis, das patrimoniais e dos fundos. Essa que é a nossa visão. E até nessa linha mesmo, Abud, a gente, pega muita carteira de cliente de FII, que às vezes quer sair do segmento, porque parece que só perdeu dinheiro em 3 anos, enfim. Aqueles clientes que compraram, né, eu acho que vamos falar com muita gente aí, que comprou nesse último boom, né, 2019, 2020, né, ali no começo de 2020, que os preços estavam muito esticados. Né? Naquela época, você achava que o preço do mercado estava realmente um preço justo, ou se realmente foi um momento muito bull do mercado ali, que o preço saiu realmente fora da linha, porque tem gente que mesmo já com esse começo de retomada, ainda está 20% abaixo do valor de entrada, 30% abaixo. Todo momento eu sou muito
preocupado com as reações excessivas, com os famosos overreaction. Cai muito, começa a vender e tá subindo, né? Tá retomando, começa a comprar, porque aí você perde, né, a referência, você perde o fundamento. Aí você fala, bom, agora tá todo mundo comprando, por exemplo, em 2020, né, se a gente pode falar que houve um grande vencedor de todo o caos pandêmico que nós passamos, foi o setor logístico em 2020, né? Os e-commerce, né? O e-commerce. E a gente vinha, para gente que investe em shopping center desde o 2008, 2009, né? E rodava mundo afora, sempre foi uma preocupação mundo afora. Poxa, é o fim dos shopping centers, né? O e-commerce vai tomar o lugar dos shoppings. O povo aprendendo a ver Netflix. Ninguém querendo sair de casa online. Mais no cinema, então aquelas conversões mesmo, poxa, então os shoppings não são mais um centro de compra, são um centro de serviço, mas o cinema você assiste em casa, né? O videogame você joga em casa. Então tinha muito questionamento em 2020, poxa, tudo isso é acelerado pela pandemia, você não pode sair de casa mesmo. Então, assim, essa conversão do segmento logístico foi muito rápida. E aí sim a gente começou a ver algumas distorções, né? Então, por isso que a gente sempre prega uma análise bem mais bottom-up, ou seja, de baixo para cima, do que, única e exclusivamente meu referencial seja o cap rate, o yield que está se pagando, né? Porque isso gera essas distorções. Em determinado momento, essas distorções acontecem e você fica bastante machucado, né? Então, essa é sempre nossa preocupação. Eu queria aproveitar então esse momento que a gente viu distorções aí muito por conta do maior aperto monetário da história, né? O juros sai de 2, vai para 13,75. A gente viu o setor de shoppings performar muito mal. O logístico segurou muito bem, depois também, né, cedeu. Lajes corporativas, até pouco tempo atrás, 6 meses atrás, era o que negociava com o maior desconto ali, né, frente a valor patrimonial. Se vocês, e aí pergunta aí para o João e para o Abud, se vocês pudessem escolher um dos setores aí de tijolos para o nosso primeiro podcast, tijolo por tijolo, né, para performar até o final aí de 2024, até o final ali do ciclo de corte de juros. Qual setor vocês se posicionariam diante do cenário atual? Bom, Abud, pode começar aí. Essa aí eu prefiro dessa vez eu vou deixar você educado. Eu sou sempre muito seletivo nessa questão de falar, bom, vamos, né? A boa e velha pergunta, papel ou tijolo, né? Parece um Fla-Flu, Bahia, Vitória, Corinthians, Palmeiras. Eu sempre acho que tem espaço para todos eles, né? Acho que você começou a ver algumas correções, alguns setores corrigiram mais rápido, o setor de shopping center corrigiu, né? Vinha muito espremido, corrigiu relativamente bem, acho que os shoppings se reposicionaram de uma maneira interessante, né? O logística nas idas e vindas também, ele tem muito espaço para crescer ainda, tá? Mas ele nas idas e vindas ele se reposicionou bem também, tá? Eu acho ainda que o setor de laje, as idas e vindas estão tímidas ainda, tá? Eu acho que tem muita recuperação, tá? Não estou falando, então foca all-in em laje, esquece logística e shopping. Eu acho que é uma carteira balanceada de tijolo, cabem as 3 teses e outras eventualmente até, tá? Mas eu acho que as outras duas, tá? Se a gente for pegar as 3 principais grandes classes de ativos de tijolo, né, shopping, logística e lajes, os shoppings e os logísticos de uma certa forma corrigiram ou não se depreciaram tanto, e o logístico e o laje foi o grande, né, foi muito amassado ao longo do tempo. Ele até hoje perguntam, você nunca fica livre da pergunta, e o home office, né? E a volta aos escritórios tem acontecido? Você tem medo do home office? Você acha que os escritórios vão sofrer algum tipo de desocupação, né? E por mais que a gente esteja vendo aí a retomada e as ocupações voltando a índice normal, ou até pior, as empresas voltando a um planejamento de crescimento, né? Volta e meia ainda ronda essa ameaça, essa pergunta. Então, eu acho que nos diversos níveis ali, o setor de laje ainda tem uma capacidade de andar bastante considerável.
Excelente, obrigado pela resposta, Almude. E, João, você viu como Almude é um assessor colaborador nosso aqui da Critério. E, João, você viu como ser educado te ajudou nessa ocasião, né? Olha, Ele já cantou a carteira aí. Melhor que isso, só se ele me falar Ibov, Fix e dólar no final do ano. Mas eu acho que, Caio, até complementando, né? Pô, eu acho que o Abud realmente matou, não tem nem o que falar. Eu concordo 100% com ele, mas eu acho que o que a gente tá vendo é realmente um reposicionamento. Né? Como ele disse que shopping conseguiu fazer meio que uma transição, a gente tá vendo isso em outros setores, e o home office, no caso, ele também vai ter esse impacto, apesar de não que vá acabar os fundos de tijolo, com certeza não, mas o perfil dos empreendimentos vão ter que mudar. E até foi interessante que o Abud foi falando e eu lembrei de um dia que eu fui convidado pelo pessoal da VBI para conhecer os empreendimentos do PVBI. E entre eles está um prédio que ainda não está pronto, e a gente foi lá, pertinho da sua casa, onde tem lajes ali para escritórios mais no estilo boutique, de 200, 300 metros a laje. Então acho que a gente deve ter menos locações naqueles prédios de laje de 2.000 metros quadrados, 3.000 metros quadrados, né? E provavelmente concentrar um pouco mais em empreendimentos que tenham esse perfil, digamos, mais atual. Assim como também teve a discussão do shopping, se ia acabar, como o Abud disse, né? Eu acho que muitas vezes não vai acabar, ele só vai ter um papel um pouco diferente do que ele tinha antes. O cinema é a mesma coisa. Agora você tem o Netflix, mas é por isso que um blockbuster deixou de fazer fila no cinema. A gente teve aí casos extremos aí recentemente, como foi até o filme da Barbie, do Oppenheimer aí, que levou milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, pro cinema. Né? Vai falar que o cinema acabou? Acho, né, que com certeza não faz sentido. Mas com certeza a gente vai ver uma mudança nos ativos, provavelmente. Quem tiver uma gestão ativa, eu acho que a VBI acertou muito no desenvolvimento desse novo prédio, né? E já mostrando essa nova tendência de mercado, né? E aí eu acho que a gente volta para aquele ponto. A gestão é fundamental, né, para um fundo. Você não está comprando só o portfólio, você está comprando gestão também. Né? Ter essa visão do mercado, né, e de perspectiva vai deixar o cliente, o investidor, muito mais bem posicionado. Né? E aí eu acho que não é mais a questão de quem vai andar, de qual setor vai andar primeiro, mas de qual fundo eu vou comprar. Né? Eu acho que você vai comprar lajes, você pode comprar um fundo muito bom ou pode comprar uma armadilha. Né? A gente sabe que tem muitas armadilhas aí no mercado. E crédito, acho que ficou muito evidente nesse ano de 2023, que a gente começou a ver eventos de crédito não só no imobiliário, né, mas no agro, no imobiliário, no corporativo, enfim, fundos aí de renda fixa que o investidor estava acostumado ali todo dia, aquele 100, 110, 115% CDI, tendo cota negativa, né, tendo um desempenho ali 60, 70% do CDI, que é natural, né? Teve eventos de crédito, machuca o mercado inteiro, da mesma maneira que a gente teve vacância nos fundos lá atrás, né? Então acho que é tudo uma questão do que a gente até comentou lá atrás, será que o risco que eu estou correndo vale o retorno que ele me paga? Então acho que no momento que o investidor começar a entender melhor essa dinâmica, aí a gente vai ter um mercado menos arbitrário do que hoje. Mas assim, para quem chega primeiro, obviamente vai beber água limpa, né? E é uma pena que o mercado seja arbitrário, mas por outro lado é muito bom também. É muito bom até para os nossos clientes, né, João? Porque acaba que você ali na linha de frente pegando essas informações na ponta, fica até fácil antever, né, e se antecipar alguns movimentos. A gente fez algumas vezes aqui dentro de casa o trade de sair de inflação e ir para CDI, depois sai de CDI e volta para inflação. Né? Então, ano passado, você teve ali o ICMS, né, que acabou ocasionando ali em 3 meses consecutivos de deflação. Os fundos imobiliários que tinham ali suas carteiras de crédito, né, IPCA+, saíram de rendimentos mensais ali de 1,20 ao mês e foram ali para 0,5, 50 centavos, 30 centavos por cota. E a pessoa física ela não fazia conta na ponta do lápis, né? O cara socava ali o fundo, então naquela hora a gente migrou, e você tem ali uns 2 meses até a defasagem de fato, né? Ali os dividendos, a gente migrou para o fundo de CDI. Depois, quando a gente viu que estava de fato, né, muito descontado, o CVB, inclusive, foi um trade que a gente fez recente, né? Tava ali 85, 86 reais, a gente, né, acabou aproveitando aquele momento ali para estar comprando, porque você estava comprando uma taxa, estava comprando um crédito que com excelente qualidade, não fazia sentido você não estar exposto àquilo.
Mas eu acho que assim, até, enfim, pra gente também não tomar aí toda a noite do Abud, já tá aqui, poxa, mais de 1 hora nesse bate-papo aqui com a gente. Abud, qual que seria o principal recado que você daria aqui para o investidor, pessoa física no mercado financeiro? Já são mais de 2 milhões aí que você citou, 2 milhões e 200 mil rentistas ali que estão buscando essa renda mensal, né, investindo ali em tijolo, né, olhando aí para esse próximo ciclo e querendo também entender um pouco mais ali da VBI, dos fundos que vocês fazem, da gestão, o que ele pode esperar no sentido de rendimento, no sentido de governança, no sentido de transparência do lado de vocês? Bom, acho legal assim, porque o investidor, pessoa física, a primeira coisa que a gente sempre pede e a gente sempre fala para todos eles é, bom, não tome nenhum tipo de decisão por impulso e numa primeira análise superficial, tá? Aquilo, olha, qual fundo é o que paga melhor yield, né? Isso a gente teve essa lição clara agora com esses fundos high yield, que não eram high yield, eram high risk, né? Então, assim... Eu tô doido pra te perguntar o que você acha de multipropriedade mesmo. Isso aqui vai um podcast só pra isso. Então, assim, a minha preocupação maior, independente de qual setor, qual casa, assim, estude. Não tome a decisão por impulso, porque você vai se arrepender, você pode se arrepender, tá? Nem sempre aquilo que parece ser o melhor na primeira análise é de fato, né? Então você tem que olhar o comportamento um pouco histórico, né? Poxa, mas não dá tempo, eu não consigo. Então, seleciona por casas, né? Histórico das casas, o que tem sido feito, filosofia de gestão, né? Porque isso acaba se refletindo na estratégia de cada um dos veículos, de cada um dos fundos, tá? Tem boas casas, as casas grandes, sólidas, né, de longo prazo, todas elas têm bons produtos, né? E eu acho que isso, como uma porta de entrada, como os FIIs, muitas vezes são o primeiro produto, o primeiro contato com a renda variável, né? É importante que você tome uma decisão muito bem pautada, muito bem fundamentada com estudos, né? Não se deixe levar pelas primeiras volatilidades, não há mal que dure para sempre, assim como não há bem que dure para sempre. Muitas vezes, né, volatilidades geram mais do que apreensões, do que qualquer coisa, geram oportunidades. Então, assim, invista assim com racional e não no emocional. Tá? Com isso, você vai conseguir capturar bons momentos de entrada, momentos de reciclagem ou de saída, tá? E você vai ter um bom resultado na sua carteira. Do lado da VBI, você pode contar sempre, né, com essa gestão mão na massa, essa gestão hands-on, que vai lá em loco, vai entender do seu inquilino, do shopping, do varejo, do logística, quais são as novas necessidades, e o que eu posso aperfeiçoar no meu imóvel, o que eu posso gerar de valor, né, o que eu posso implementar em cada um deles, que vai contribuir para uma melhor permanência, uma valorização do aluguel, né, um giro da carteira, uma permanência dos inquilinos zerando vacância, ou até uma geração de valor, como a gente fez, por exemplo, no caso da venda do imóvel do PVBI, que a gente gerou ali, né, girou em 1 ano e meio, a gente girou um imóvel do PVBI, gerando um lucro bastante interessante para o nosso cotista, tá? Então, é isso que você pode esperar da gente, né? Essa gestão muito próxima do nosso portfólio, dos nossos imóveis, e sempre também uma gestão muito próxima do nosso cotista. A gente está sempre acessível aqui para participar desses podcasts, expor um pouco da nossa visão de mercado, a nossa abordagem, como a gente está vendo. E, como eu falei, pode haver divergência, pode falar, não acho muito conservador, ou acho que poderia gerar um pouco mais de pimenta, mas sempre vamos estar, né, abertos a conversar, a trocar ideias, expor, tudo mais. Aí é isso que a gente tem feito ao longo dos 17 anos. São poucas as casas, né, que tem todo esse tempo de vida, mas a gente faz isso porque é a forma que a gente entende que é a mais correta, a mais, né, que faz mais sentido na cadeira para quem está na cadeira do cotista, do investidor. Perfeito, Abud. E João, alguma ressalva final aí para a gente encerrar o nosso primeiro podcast tijolo por tijolo? Vai ser difícil esse segundo aí, não sei quem que a gente vai chamar aí à altura. Olha, eu só sei que a régua agora ficou alta, hein? O negócio realmente ficou complicado, viu? E, bom, eu acho que tem
uma dica só para dar, né? Algumas dicas na realidade. A primeira é: a última coisa que você olha num FII é o Dividend Yield e o PVP. Primeiro você analisa o que você está comprando, aonde você está entrando, e depois você vê o que está barato e o que está caro. O segundo é: procure sempre um profissional da área. Sempre, tá? Investidor pessoa física, principalmente, como o Abud bem disse, às vezes a primeira porta do cara na renda variável é o fundo imobiliário. Não é por isso que você tem que fazer tudo sozinho. Hoje a gente viu um movimento até iniciado ali pela XP de democratização do mercado, né, financeiro. Hoje você consegue ter um assessor que te atenda via uma mesa digital, ou às vezes um assessor ali pessoal, segmentos private, enfim, que foram criados fora dos grandes bancos, né, e profissionais que realmente só fazem isso da vida. Então hoje a gente viu que o mercado ele tem, né, mais estrutura para atender o cliente, e o cliente tem que saber utilizar da melhor maneira essa estrutura, né? Então utilize sempre um profissional, né? Obviamente é injusto também a gente achar que a figura do assessor vai conseguir concentrar todas as informações de todos os produtos, por isso que é importante ter também uma casa que tenha estrutura, né? Hoje aqui na Critéria, felizmente, a gente tem uma estrutura, tem uma equipe de alocação que olha todos os produtos de maneira separadas, né? Que tem contato ali com grandes gestores, com a XP, né, a nossa corretora, com casas de research, enfim, que tem informação suficiente que pode repassar para o cliente e para o assessor, né? Então, acho que acaba sendo essencial, tá? E como o Abud bem disse, não se preocupe com as primeiras volatilidades. Tem uma frase meio feia, mas que todo mundo fala, né? Renda variável varia, né? Então, realmente esteja preparado e não veja isso como algo ruim, né? Se ela tem variação é porque ela te dá liquidez. E a liquidez é algo muito interessante, porque se você vê, às vezes, outras oportunidades, você consegue sair, né, de um ativo e ir para outro ativo com mais liberdade. Igual como o Caio bem disse, a gente fez aquela troca de fundos IPCA para fundo CDI, né, e depois voltamos. Isso só foi possível porque é um ativo líquido. Se fosse um ativo líquido, não ia ser possível, né? E a renda fixa até tradicional, apesar de, em alguns casos, ser líquida, né, tirando ali os títulos públicos, nem sempre te dão condições de saída que fazem essa movimentação fazer sentido, né? Então, realmente tem ali grandes vantagens, né? E o investidor que entrou ali, que às vezes está com alguns ativos não performando tão bem, reavalie sempre a qualidade dos ativos que você está. Se você gosta, está confortável, fique tranquilo que o mercado vai precificar. É um mercado ainda novo, é um mercado ainda arbitrário, mas que no longo prazo ele vai amadurecer e vai com certeza precificar as coisas num preço justo. Acho que é esse o meu recado. Agradecer também muito a Abud aí por essa estreia. Eu acho que a gente estreou aí em grande estilo, né? Caio também. Enfim, Caio, últimas palavras. Bom, eu queria agradecer a todos que nos acompanham e nos assistiram no YouTube. Não se esqueçam de deixar o like, o joinha. Isso é muito importante até para a divulgação aqui do nosso canal. E nos vemos em breve, na semana que vem aí, trazendo mais novidades frente ao setor imobiliário. Forte abraço a todos. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui hoje.